5 situações que aumentam o risco de lesão no treino. Bacana esse assunto, né? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso, que eu sei o quanto é importante saber que eu estou navegando na direção correta, da forma adequada, sem risco e indo em direção ao meu objetivo, não é mesmo? Se você já está curtindo esse conteúdo, eu vou te fazer um convite. Faz assim comigo, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir participar desse nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina, que faz atividade física, mas tem dúvida se está fazendo o adequado, se está fazendo certo, tem medo de se machucar. Compartilha com ela, mas compartilha agora. 5 situações que aumentam o risco de lesão no treino. Olha só, o que eu vou falar aqui é o que eu vejo no dia a dia, o que eu vejo acontecendo no dia a dia. Não é o que eu vi no livro, não estou desmerecendo o livro, por favor. Nem o que eu vi no trabalho científico ou o que alguém me contou, sem desmerecer nada disso. Mas é o que eu vejo aqui, skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato e vendo o que acontece e aonde tem o risco de lesão. É interessante isso, porque as pessoas, quando ouvem isso, elas criam um alerta, né? Mas nem sempre mudam. É interessante. É igual, por exemplo, já acompanhei vários casos de pessoas que infartaram. Aí ela muda a alimentação, muda os hábitos, começa a fazer atividade física, enfim. Dura quanto tempo? Pouco tempo. Então, eu quero, de verdade, nesse tempo que a gente vai passar junto aqui, fazer um download dessas informações para elas ficarem registradas aqui, porque é fato, o risco é muito grande de machucar. E como é que eu sei isso? Como é que você sabe isso, Eduardo? Porque eu atendo pessoas. Eu estou aqui, na minha sala, aqui na VIP, que é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando aqui por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer a gente, conhecer a nossa metodologia e, de repente, até ganhar de presente uma aula experimental. Rua dos Alecrins, número 555. Agora, Eduardo, eu queria ir falar com você. Aí o ideal é você ligar e marcar um horário, 1932525656. Mas é o que acontece aqui, a pessoa senta aqui, atrás da câmera aqui, está o meu sofazinho aqui na minha sala. E a pessoa senta aqui, ela me conta. E eu sou muito chato com isso, eu vou investigando ali por que a pessoa está me procurando, por que aconteceu essa lesão, qual foi a causa dessa lesão. E tem várias, né? Aqui estão 5 que eu vejo no dia a dia, que as pessoas chegam aqui e me contam. Às vezes não está tão claro isso para a pessoa, mas eu pergunto, e como é que foi? E como é que era o treino? E o que você fez antes? E o que você fez depois? Como é que você começou a sentir? Quando que você começou a sentir? Quando que você começou a sentir isso? O que você estava fazendo? Como era o treino naquele momento? E aí vai saindo as informações, devagarinho vai saindo as informações. O que é importante a gente entender de tudo isso? Que de fato aumenta o risco. É fato. O risco vai aumentar. Eu vou querer jogar nessa roleta russa? Eu vou querer fazer isso mesmo? Então, e pior, assim, são situações corriqueiras. Situações do dia a dia, que é comum, né? Não é algo assim estrambólico, é comum. As pessoas fazem, não é normal, tá? Normal é uma coisa, comum é outra. É comum. Muitas pessoas fazem, várias pessoas fazem. E por várias pessoas fazerem, parece que é certo, mas não é certo. É comum, é diferente, tá? Por isso as pessoas continuam fazendo, por isso as pessoas acham que está tudo bem fazer. Mas não é bem assim, a gente vai aqui, eu vou descrever certinho, né, as situações aqui. Por tudo isso que a gente está falando, tem pessoas que elas acham que assim, tem que ser desse jeito, porque todo mundo faz desse jeito. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer também. É importante entender isso. E não é a única forma de fazer. Então, tem duas situações, né? Eu vejo todo mundo fazendo, então eu acho que tem que ser desse jeito.
mas eu até imagino que tem outras situações. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, tem gente que acha que é o único jeito de fazer daquele jeito. Aprendeu assim, né? Então a gente tem que ir sacar essa informação e colocar uma informação nova. Uma informação com base, uma informação de uma pessoa que sabe o que está falando, que tem conhecimento. Essa pessoa que a gente tem que procurar para trazer informação para a gente. É o que eu sempre falo, né? Quando quebra a máquina de lavar em casa, o que a gente faz? A gente pega uma chave de fenda e se mete lá, abrir a máquina de lavar? Logicamente que não. Ou a gente chama um mecânico do carro, por mais profissional que ele seja. Não é a especialidade dele. Não, a gente chama um especialista de máquina de lavar, não é? Pois é. Para o nosso treino, para o nosso corpo, é a mesma coisa. A gente deve fazer a mesma coisa, mas muitas vezes não fazemos. A gente simplesmente vai fazendo do jeito que dá para fazer e só, sem uma orientação, sem informação com base. Então olha só, não é porque todo mundo está fazendo que é assim e não é porque todo mundo está fazendo que é a única forma de fazer. Nós temos que nos questionar com relação a isso, inclusive. Não só com relação ao treino, mas de uma forma geral, né? Fazer esses questionamentos são muito importantes. Ó, eu vou repetir. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95 com a fisioterapia associada. Eu já vi centenas de milhares de casos. Vários de vocês já ouviram falando isso, do tempo que eu trabalho com fitness e emagrecimento. Quem me acompanha aí mais tempo sabe disso. Mas tem histórias muito bacanas, histórias de sucesso, de emagrecimento, de aumento de massa muscular, de melhora do condicionamento físico, para um esporte específico, e tem histórias desastrosas. Por quê? Porque não tiveram uma orientação, porque acharam que esse jeito que todo mundo está fazendo é o jeito de fazer. Porque acharam que esse jeito que todo mundo está fazendo é o único jeito de fazer. Eu só aprendi desse jeito. Então, vamos refletir e vamos ver as possibilidades, tá? Então, o que eu preciso, Eduardo? O que eu preciso, então, para resolver isso aí? Primeiro ponto é conhecer. Se eu não tenho conhecimento, se eu acho que esse aqui é o único jeito, pronto. Se eu acho que esse jeito que todo mundo está fazendo, que é comum, eu acho que é o certo, pronto. Não. Então, vamos adquirir conhecimento, né? Adquirir o conhecimento, que é o objetivo nosso aqui. Entender esse conhecimento, porque não basta só eu adquirir o conhecimento. Às vezes eu até adquiri o conhecimento, mas não entendi. É uma segunda parte. E aí tá. Aprendi, né? Tive o conhecimento, entendi o conhecimento, e agora, se fez sentido, eu tenho que mudar. Eu tenho que alterar a forma que eu estou fazendo para uma forma que é considerada mais adequada. E sempre, né? A história da máquina de lavar que eu acabei de falar. Ter um especialista para orientar. Porque se eu vou sem orientação, eu vou seguindo por aí, né? Por exemplo, dá um problema numa máquina, por exemplo. Eu vou me meter a mexer lá? Não, eu tenho que procurar um especialista. Vai facilitar a minha vida, vai ser muito mais rápido. O nosso corpo também merece esse cuidado. É interessante porque assim, a história da VIP é sobre isso. Por quê? Muitas pessoas que vêm treinar com a gente já treinaram em outros lugares. Vêm com o hábito de outra forma de fazer. E aí a gente vai ensinando e moldando essa pessoa, explicando por que é assim, explicando o risco, explicando o motivo de fazer do jeito que a gente faz dentro da nossa metodologia. Então, é interessante, né, ver isso. Tem um aluno que ele vinha no horário da manhã e ele tinha o hábito de botar peso assim pra valer, sabe? E aí compromete a execução do movimento. A execução já não sai naquele primor de excelência que nós aqui na VIP priorizamos. Então, o primeiro passo aqui, quando a pessoa entra, é trabalhar a consciência corporal e a coordenação motora. É o primeiro passo. Se não tem consciência corporal, não tem coordenação motora, não tem como colocar mais peso. E aí, eu lembro até hoje, né, o personal que acompanhava ficava assim, aflito, vinha falar comigo. Sexta-feira é dia de reunião, né? Eu divido minha agenda em blocos. E sexta-feira é o bloco de reunião comigo.
E esse personal trazia essa informação chateado, aflito, né? E uma vez, esse aluno, ele me viu treinando. E ele viu que eu colocava menos peso do que ele em alguns exercícios. Ele falou assim, nossa, mas você nem põe tanto peso nesse exercício? Eu falei, pois é, mas o objetivo não é colocar peso. O objetivo é fazer certo, adequado, e aí sim, ir incrementando peso. Para quê? Para sempre estar no limite. Não vou poder entrar nesse assunto aqui agora porque é um outro assunto, mas tem aqui na playlist falando sobre treino acima do limite, no limite, tem treino em alta densidade, alta intensidade, tudo isso que eu estou falando aqui, tem na playlist aqui, só procurar que você vai encontrar. E aí, para quê, né? Fica uma coisa meio de competição, né? Quem coloca mais peso no supino, quem coloca mais peso no... né? O negócio sou eu comigo mesmo. Eu amanhã colocando um pouco mais... Por exemplo, eu treinei hoje, antes de gravar esse vídeo aqui, eu estava treinando. E aí, eu lembro do treino passado, eu falei assim, nossa, o supino está um pouco leve. Aí eu falei com o Rafael, que me acompanha. Eu falei, Rafael, vamos colocar mais 1 quilo de cada lado. É isso, né? Tem um princípio na ciência do treinamento que chama progressividade. Eu tenho que respeitar. É um princípio da ciência do treinamento. Tem um aluno, ele me procurou porque ele estava com uma lesão no quadril. E ele estava correndo com outro treinador fora. E esse treinador colocou ele para fazer tiro na rampa de corrida. Cara, para botar um cara para fazer tiro na rampa, ainda mais um sedentário, um médico, né? Um médico esse cara. Sedentário, não está acostumado com atividade, não está acostumado com atividade com alta intensidade. Como é que eu ponho esse cara para correr na rampa de uma hora para outra? Não dá. Não tem como. Tem todo um treinamento por trás. Eu tenho que preparar a musculatura, fazer treino de força. Nunca fiz um treino de força na vida. O treino de musculação ele tem que acompanhar o treino de corrida. O que aconteceu? Machucou o quadril. Me procurou machucado, me procurou por conta disso. Então, cadê a progressividade? Cadê o adequado para essa pessoa? Estou contando histórias aqui porque são histórias reais de pessoas que eu atendi, que eu acompanhei. Porque aí mostra que acontece. Né? Acontece. Graças a Deus, nunca aconteceu aqui com a gente. Mas acontece. A gente toma todo cuidado com isso. Eu falo que eu prefiro pecar pelo zelo do que pelo excesso. E tem uma aluna que eu estou acompanhando ela e ela falou assim, ela quer toda hora aumentar o peso. Ah, tá leve, tá leve, tá leve, tá leve. E a gente tem aqui uma forma de fazer isso. Não é assim, aleatoriamente eu vou aumentando o peso. Por quê? Porque quando eu aumento o peso, o músculo, ele acompanha aquele aumento de peso. Mas e o tecido conjuntivo? Tecido conjuntivo, Eduardo? Sim, depois você procura no Google. O tecido conjuntivo é um tecido que envolve o músculo, tá? Em volta do músculo. E aí você imagina o músculo aqui, ó, tem vários feixes aqui dentro do músculo. Ele envolve o feixe muscular também. E dentro desse feixe tem várias fibras. Ele também envolve a fibra. Então olha só, o tecido conjuntivo envolve o músculo, o feixe e a fibra muscular. Será que ele é importante? Não. E o tecido conjuntivo, ele não se adapta tão rapidamente igual o músculo. Por isso que acontece a tendinite. O tendão é feito de tecido conjuntivo. Você vai aumentando o peso, vai aumentando o peso, vai aumentando o peso, o músculo está indo bem. Mas o tendão não está acompanhando. Por isso que acontece a tendinite, que é a inflamação do tendão, porque ele não está acompanhando aquele aumento de intensidade ou de volume de treino. Intensidade, na sala de musculação, é aumento de peso. Na corrida, na caminhada, no pedal, é aumento de velocidade. Ou volume, que é a quantidade de treino. Quilometragem, tempo, número de repetições, número de séries. Então, ou aquele tendão não acompanhou o aumento de intensidade, ou ele não acompanhou o aumento de volume. E aí ele inflamou. Quando a pessoa faz uso de esteroide anabolizante, que aumenta muito a resposta do organismo, não estou falando que eu sou a favor. Na verdade, eu sou extremamente contra colocar um hormônio externo dentro do nosso corpo que vai desbalancear todos os outros hormônios, tá? Mas só para contar a situação. Eu tomo um anabolizante. Vou falar pensando numa testosterona, né? Hormônio masculino, que vai aumentar o hormônio masculino. Aí o que acontece?
eu aumento a capacidade de resposta do meu corpo, do músculo. O tendão não acompanha. Então é bem clássico isso acontecer com pessoas assim. Olha só, falei de vários casos aqui, né? Falei de vários casos aqui para a gente poder entender que realmente tem o risco de lesão. Mas eu nunca tive problema nenhum. Ó, me ensinaram assim, me ensinaram desse jeito aqui. Eu vi fulano fazendo e aí, né, tô fazendo igual. Eu vi fulano ensinando na internet. Essas são 4 desculpas, 4 argumentações que as pessoas têm para invalidar o que eu estou falando, das 5 situações que aumentam o risco para lesão. Então, olha só, vamos lá, um por um, né? Nunca tive problema. É igual a pessoa que fuma e nunca teve nada. Tem pessoas que fumam e elas morrem de velho, com a idade. Não tem problema nenhum. Mas a grande maioria é o que acontece. Então é uma roleta russa. Eu vou querer brincar nessa roleta russa? Eu estou te falando. Eu vejo isso acontecendo no meu dia a dia. São situações, não é que eu inventei as situações, são situações práticas do dia a dia. Então assim, nunca tive problema, você vai esperar ter um problema. É isso. Não, vamos entender o quanto é importante isso e adequar, ajustar agora, já, nesse instante. Ó, me ensinaram desse jeito. Tudo bem. A pessoa que ensinou na época fez o melhor que ela podia. Tenho certeza disso. Ninguém vai querer ensinar para fazer mal para outra pessoa. Mas não foi o adequado. Vamos aprender de um outro jeito. Vamos aprender de uma outra forma. Vamos aprender do jeito mais adequado, do jeito mais personalizado. Que encaixa com as minhas possibilidades. Que tal? Não, mas eu vi fulano fazendo. Essa é a mais comum, né? Eu vi fulano fazendo, eu vi ciclano fazendo. E às vezes são pessoas importantes. Às vezes está até no livro, né? Às vezes conversando personal com personal, o cara fala, não, mas está no livro isso. Está no livro. Não importa. O livro, o papel aceita qualquer coisa. Agora, a prática do dia a dia, vendo acontecer, é outra história, né? É outra história. Então, assim, esse fulano que você viu fazendo, quem que orientou? Ou ele está fazendo da cabeça dele? Ou ele é um profissional? São essas perguntas que eu tenho que me fazer, entendeu? Eu preciso fazer essas perguntas para mim, para eu saber com o que eu estou lidando. Que base que eu estou utilizando para me sustentar. Entende? Senão, tá solto aí e tá tudo bem. Eu vi fulano ensinando na internet. Quem é o fulano? Qual é a base de conhecimento que essa pessoa tem? São essas perguntas que eu tenho que me fazer. A pessoa tem conhecimento mesmo? É skin the game, campo de batalha, ou só leu no livro? Atendendo pessoas de fato? Essa pessoa, ele já conseguiu alcançar o objetivo que eu quero alcançar com outras pessoas? São perguntas que eu tenho que me fazer. Porque senão eu estou ali só enxugando gelo. Eu estou ali achando que eu vou conseguir ter um resultado e com um risco enorme de dar um tiro no meu próprio pé, querendo melhorar minha saúde, eu acabar piorando a minha saúde. Agora, o pior mesmo é quando a pessoa ouve tudo isso, ouve essas informações e continua. O pior que eu vejo é a pessoa continuar. A pessoa continuar fazendo o que não é o adequado, o que não é o certo, o que está com um risco enorme de machucar, né? De trazer uma lesão. Isso é o pior, né? Esse é o pior das situações que eu vejo, mas ainda tem outras situações. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a gente ouve algo, quando a gente vê algo, não tem como voltar para trás, né? Não tem como desouvir, nem existe essa palavra, né? E não tem como desver, também não existe essa palavra. Mas só para a gente configurar o que eu quero dizer, né? Eu vi, não tem como desver. Eu ouvi, não tem como desouvir. Tá lá, aquela informação ficou guardada. E você vai ouvir aqui o que eu vou falar sobre as 5 situações que aumentam o risco de lesão. Como eu disse,
são situações do dia a dia, do dia frequente, corriqueira, que toda hora você vê acontecendo ali. Toda hora você vê acontecendo. Não é uma situação que, nossa, mirabolante. Não, é comum. É da prática do dia a dia. E isso, como eu disse lá anteriormente, é pior, porque parece que é o certo. Parece que é assim que tem que fazer. Então, não tem como desouvir, não tem como desver. O pior é a pessoa ouvir e continuar fazendo. Eduardo, mas não fez sentido nenhum para mim. Então, beleza, encerrou o assunto aqui. Mas se fez sentido, se faz sentido, tem que ajustar. Tem que ajustar a rota. Viu? Ó, você está querendo ir para São Paulo, né? E eu estou vendo que você está indo naquele sentido lá, ó. E você está vendo placa Americana, Limeira. Não está no caminho certo. O caminho tem que fazer o primeiro retorno e o São Paulo é para lá. O pessoal ouve e continua indo. Mas você não quer ir para São Paulo? Quero. É para lá, não é para cá. A pessoa continua. A pessoa continua. Esse é o pior para mim, tá? Mas eu venho me trabalhando para... Beleza. Essa é a história da pessoa. Deixa ela viver essa história. Porque eu quero ajudar tanto que muitas vezes eu já fui até um pouco mais invasivo, assim. Aí não é legal isso, né? Você falou, mostrou, a pessoa quer... Deixa ela continuar. Uma outra situação é a pessoa começa, ela é sensibilizada e ela começa a pegar informação sem pé nem cabeça. Como eu disse, com quem eu estou pegando essa informação? Quem é essa pessoa que está passando essa informação para mim? Eu vou atrás. Ela tem conhecimento mesmo? Ela tem base no que ela está falando? Ela é uma pessoa skin the game, campo de batalha, atende pessoas de fato? Ou só leu no livro e está reproduzindo? Eu tenho que ir atrás dessa informação, porque não, eu vou pegando informação aí sem pé nem cabeça e monto um Frankenstein. Monto um Frankenstein. Pego um vídeo, pego uma postagem, pego um texto. Entende? Não é assim que faz. Se fosse assim, seria fácil. Se fosse assim, inclusive, não ia ter a faculdade de educação física. Não ia ter a faculdade de fisioterapia. Não precisava. A gente fica lá 4 anos, 5 anos estudando anatomia, fisiologia. Fisiologia é como os órgãos e sistemas funcionam. Fisiologia do exercício, como os órgãos e sistemas funcionam no exercício. Bioquímica, toda a bioquímica intracelular que acontece ali dentro da célula durante o exercício. Não precisava nada disso. Treinamento, estudar o treinamento, estudar a progressão do treinamento, estudar como fazer o treinamento, como manipular o treinamento. Não precisava de tudo isso. Estou falando algumas coisas que são 4 anos, né? Tem muitas matérias, biologia, enfim. Não tem como ficar pegando informação sem pé nem cabeça. Tem que ter algo que seja reto, que tenha um começo, meio e fim. Passar uma informação que vai me levar em direção ao meu objetivo. Não algo aleatório, solto. Entende o que eu estou falando? Eu preciso saber o autor dessa informação. Quem é o autor dessa informação que eu estou pegando para mim como verdade? O que é o ideal, Eduardo? O ideal é ter um especialista acompanhando. É ter um especialista me acompanhando, mostrando qual que é o caminho. E é interessante porque a orientação de um especialista, ela não é só sobre essas 5 situações. Ela é ampla. Essas orientações vai ser sobre alimentação. Eduardo, mas você não é nutricionista. Eu não sou nutricionista, mas eu tenho uma noção. Cara, você não está tomando café da manhã. Está errado. Tem que tomar café da manhã. O que eu como no café da manhã? Aí você vai procurar uma nutricionista. Quanto que eu como no café da manhã? Aí você vai procurar uma nutricionista. A pessoa vem treinar sem se alimentar. Está errado. Está errado. Vai procurar uma nutricionista para saber o que você vai comer e quanto que você vai comer. Depois do treino, fica sem comer. Ou toma um shake de whey. Tá errado. Tem que ter carboidrato depois do treino para repor a reserva de glicose. Quanto? Vai procurar um nutricionista. Mas essas questões, o especialista vai orientar. Vai olhar sua postura corporal. Vai ver quais são os alongamentos que precisam ser feitos. Entende? A orientação é muito mais ampla do que essas 5 situações. Vai passar por uma avaliação postural, física, no meu caso, clínica, se a pessoa tem uma dor na lombar, uma dor no ombro, uma dor no joelho,
vai passar por uma avaliação complexa e completa e a partir disso vai prescrever, não é um treino, nem uma ficha de treino, vai prescrever um programa de treino. Com começo, meio e fim. 6 meses, 8 meses, 1 ano de programa que vai levar a pessoa em direção ao objetivo dela. Esse é o ideal. Ter um especialista. Ah, Eduardo, mas assim eu não tenho como ter um especialista nesse momento agora. Cara, alguém tem que te orientar. Tem o clube, tem academia, tem de repente chamar um personal em casa, ou procurar uma clínica de treinamento personalizado como é a VIP e ter um especialista ali para te orientar, para te acompanhar, um fisioterapeuta supervisionando o seu treino. Eu vou falar aqui ainda, né? Não falei. Ouve aqui as 5 situações e me diga se elas não são corriqueiras, se elas não são do dia a dia, principalmente para quem já treina. Sabe que elas são do dia a dia. Sabe que elas estão aí, o tempo todo acontecendo. Bora lá? Situação 1. Situação que eu vejo acontecendo aí direto, né? Que é o excesso de peso. Colocar muito peso. Muito além do que consegue, que é o caso que eu contei do aluno nosso aqui. E aí faz tudo torto, uma postura inadequada, acaba utilizando outros músculos que não são os músculos que tem que estar trabalhando naquele exercício, naquele movimento. Isso é super comum. Se entrar dentro de uma academia, de um centro de treinamento, você vai ver várias pessoas fazendo assim. Isso me deixa até arrepiado de ver, porque eu sei o quanto que machuca. Eu estou lá do outro lado, eu estou do lado que vai receber essa pessoa depois. Entende? Machuca. Não é qualquer peso, não, né? Muito peso a qualquer custo. Não é. Tem que ter critério para fazer isso. Mas, Eduardo, você é o cara que fala que tem que treinar no limite. Sim, tem que treinar no limite. No limite. E não acima do limite. Acima do limite, machuca. Acima do limite, machuca. Fato. Machuca. Isso eu chamo que está fora do ritmo. Porque eu estou olhando ali o fulano, olha quanto peso que ele coloca e vou querer colocar o peso igual. Eu estou fora do meu ritmo. Ou numa corrida, passa um cara correndo, eu vou querer acompanhar, eu vou fora do meu ritmo. Estou pedalando, passa um cara pedalando, eu vou fora do meu ritmo. Eu vou querer acompanhar, vou fora do meu ritmo. Estou fora do meu ritmo. Eu tenho um ritmo de peso, de número de repetições, de velocidade na corrida, na bicicleta. Tem que estar dentro do meu ritmo. Isso é eu estou no 1 ainda, tá? Ritmo. Qual é o meu ritmo? Uma outra questão que também é comum é subir o volume repentinamente. Por exemplo, nossa, isso é muito comum, né? Muito comum. Eu estou fazendo aqui, sei lá, 3 séries de 10 e resolvo fazer 3 séries de 30. Vai machucar. Eu já vi machucando. Eu estou correndo 3 km e resolvo correr 5 km. É quase o dobro. Uma vez uma amiga minha falou assim, Eduardo, super empolgada, né? Querendo minha aprovação, né? Achei bacana até. Eu comecei a correr. Falei, que legal. Estou correndo 3 km. Que bacana. E esse final de semana eu vou participar de uma prova de 5 km. Falei, como assim? Entende o que eu estou falando? Eu estou treinando 3 km. Como que eu vou fazer uma prova de 5? O risco de machucar é muito grande. Isso, lá no nosso inconsciente, é autossabotagem. Porque aí machuca, aí para tudo, aí engorda de novo, aí não se alimenta mais como estava se alimentando antes, não cuida mais como estava se cuidando antes, não cuida do corpo como estava cuidando antes. Desmotiva, frustra. Aumentar o volume, a quantidade de treino repentinamente, o número de repetições, o número de séries, a quilometragem, o tempo. Acontece. Por exemplo, aqui em Campinas tem a Lagoa do Taquaral, que é um parque que o pessoal faz atividade física, né? Então, eu estou dando uma volta na lagoa, vou aumentar, vou dar 2? Não. Eu estou dando uma, eu vou dar uma mais 100 metros, uma mais 200 metros, uma mais 300 metros, até eu dar 2. Entende? Por isso que é importante o acompanhamento com um especialista. Porque ele vai mostrar o caminho, ele vai mostrar o que é mais adequado, ele vai orientar. Ele vai orientar de como é que tem que fazer. Diminuir o risco. Uma outra situação muito comum é querer aumentar o peso constantemente. Tá leve, aumenta o peso, tá leve, tá leve aqui, já aumenta o peso, tá leve aqui, já aumenta o peso. Isso é
uma situação muito complicada. Muito complicada. Por quê? Pelo mesmo motivo. O tecido conjuntivo não acompanha a evolução do tecido muscular. O músculo, ele responde muito mais rápido ao estímulo. O tecido conjuntivo não. Então eu tenho que esperar essa evolução, eu tenho que acompanhar o tecido conjuntivo e não o músculo. E aqui na VIP a gente criou uma estratégia para cuidar disso. A gente utiliza um método que chama progressão dupla. Como é que é a progressão dupla? Tá leve? Era para fazer 8, faz 9. Faz 10. Faz 11. Mas não aumenta o peso. É uma forma de eu respeitar o tecido conjuntivo em relação à carga, né? O peso que está ali sobre aquele tecido. Não gosto de falar carga, porque carga confunde. Carga de treino é outra... Confunde, né? Não dá pra gente ficar usando o termo carga, por isso que eu uso peso. Carga de treino é outro departamento, é um outro assunto. É quando eu somo intensidade com volume é a carga de treino, mas não vamos entrar nisso aqui agora. Por isso que eu prefiro usar peso. Mas enfim, é aquele peso atuando naquele tecido, né? Eu respeito, né, o tempo de adaptação daquele tecido para aquele peso. Esse é um ponto muito comum, né? Vai ficando leve, vai aumentando peso, vai ficando leve, vai aumentando peso. A gente falou aqui, né, de colocar muito peso e fazer uma posição inadequada, né? Ou uma postura inadequada. Mas mesmo sem muito peso, eu posso fazer uma posição inadequada. A pessoa pode se posicionar para fazer o exercício de uma forma inadequada. Percebe a importância de um especialista que entende do assunto, entende de biomecânica, como que aquela pessoa tem que estar naquele aparelho. Qual é a posição mais adequada? Por que daquela posição? O que acontece? Quais são as forças que estão incidindo ali? Se uma força incidir errado, o que está acontecendo? O que pode acontecer? Então, a posição adequada para fazer aquele movimento, para fazer aquele exercício ou para usar aquele aparelho. Eu tenho que saber qual que é a posição adequada. E quando eu uso uma posição inadequada, eu vou estar incidindo uma força num local que não era para receber aquela força. E aí o risco de lesão, o risco de desgaste daquele tecido, daquela região, daquela articulação, daquela cartilagem articular. Mas aí é importante o seguinte, normalmente isso não machuca na hora, é longo prazo, é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso tem que ficar claro. Senão eu falo assim, mas eu já fiz assim e nunca machuquei. Tá, mas está machucando. Está machucando. E posição diferente é uma situação. Postura diferente é outra situação. A pessoa tem uma postura inadequada para fazer aquilo lá. Mas, Eduardo, também não é uma posição? Mas é mais específico, porque tem a ver com a postura da pessoa. Então a pessoa, vamos imaginar aqui, né? A pessoa tem uma hipercifose, né? Hipercifose, que é o corcundinha. E aí eu peço para fazer um desenvolvimento. Ela não tem uma postura boa para fazer esse exercício, ó. Eu tenho que ter essa postura para fazer o movimento do desenvolvimento. E a pessoa não tem. Então, é uma postura inadequada para fazer, né? Ou a pessoa tem uma hiperlordose muito grande para fazer algum movimento, até para caminhar, né? Até para correr. O que tem que acontecer? Eu tenho que evitar esses exercícios que a pessoa não tem uma postura adequada para fazer e corrigir essa postura. Fazer uma correção dessa postura. Propor ali no programa de treinamento daquela pessoa. Lembra do programa que a gente falou de 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento? Propor dentro desse programa exercícios posturais, alongamentos posturais, para corrigir essa postura. E aí sim, eu poder fazer o treino da pessoa, ok. Poder fazer o treino da pessoa, garantindo que a postura está correta. Entende? Então, posicionamento é uma situação, postura é outra situação. Vou dar um exemplo de posicionamento. Vai lá fazer o leg press, por exemplo, que é um exercício que a pessoa senta, né, numa cadeira, num banco inclinado e vai empurrar o peso lá para cima. E ela põe o pé muito aberto ou muito fechado.
E aí a posição do joelho não fica adequada. Entende que é diferente? No leg press ainda, a pessoa tem um joelho valgo, que é aquele joelho em X, que o joelho está próximo do outro e o pé está distante, sabe? E aí ela vai ali, está numa posição inadequada, mas é uma posição inadequada por causa da postura da pessoa. Percebe que são dois departamentos diferentes, né? E por último, a amplitude de movimento, ou seja, quanto que eu faço, né? No meu caso aqui, quanto que eu estico o cotovelo e quanto que eu dobro o cotovelo, né? Quanto eu faço extensão do cotovelo e flexão do cotovelo, para falar bonito, né? Para falar dos termos que a gente usa entre profissionais. Quanto que eu faço isso? Posso esticar tudo? Posso dobrar tudo? Como é que é? E aí é um outro ponto. Agachamento. Eu posso agachar até lá embaixo? Quanto mais eu agacho, mais eu aumento a pressão retropatelar, que é a pressão que faz, sabe aquela bolinha do joelho que a gente chama de patela? Quando a gente vai fazendo o agachamento, eu comprimo aquela bolinha, né, a patela, contra o fêmur. E eu aumento essa compressão. Será que vale a pena realmente agachar até lá embaixo? Nesse caso, por exemplo, né? Quando eu faço uma amplitude maior, é bom para o músculo, porque eu exijo mais do músculo, mas para a articulação não é. Entende? Então, por isso a importância de um especialista para acompanhar. Então, o que a gente falou aqui, né? Vamos fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou. Falamos da questão do excesso de peso, né? De estar fora do ritmo, a pessoa está totalmente fora do ritmo de treino dela. E aí falamos de corrida, de caminhada, de pedal. Falamos da questão de subir o volume repentinamente. Estou fazendo 10 repetições, vou fazer 30 repetições do nada assim, né? Aumentar constantemente o peso. Deixa eu até contar quantos foram, né? Peso excessivo. Subir repentinamente o volume, né, que é de 10 para 30, por exemplo. Aumentar constantemente o peso, a posição inadequada, a postura inadequada e a amplitude de movimento. Falamos sobre 6, hein? Era para falar sobre 5, mas teve um de bônus aí. Agora, o que a gente tem que fazer? Qual é o momento agora? O momento é, se tudo isso fez sentido, eu vou começar a experimentar o adequado. Vou experimentar como é que faz do jeito certo. Ter a possibilidade de ver, sentir aqui na pele. Então, eu tô colocando muito peso, põe menos peso, faz uma postura mais adequada, faz uma posição mais adequada. Eu tô subindo repentinamente o volume, começa a subir o volume gradualmente, progressivamente, respeitando o princípio da ciência do treinamento. Eu tô aumentando o peso continuamente, faz essa progressão dupla que eu falei, aumenta o peso, para aqui, agora só aumenta a repetição até uma data específica. Experimenta fazer isso. Posição inadequada, postura inadequada, vamos fazer na posição correta. Vamos fazer na postura correta, postura adequada. Amplitude de movimento, vamos fazer na amplitude de movimento. Experimenta tudo isso. E aí é óbvio que se eu tenho um especialista aqui do meu lado, me acompanhando, me orientando, falando como que eu tenho que fazer, vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil de eu fazer. Bora fazer acontecer e tirar totalmente da frente essas 5 situações que aumentam o risco de lesão. Não é mesmo? Vem comigo, fica a dica. Valeu!